Me diz uma coisa, você que está assistindo esse vídeo agora, você já tentou fazer a sua organização financeira aí, usou planilhas e aplicativos mega complexos e no fim das contas acabou desistindo porque era complicado demais, tinha muitos dados e papapá? Bom, esse vídeo aqui pode ser para você, porque para mim uma regra é: se o planejamento financeiro não for simples e prático, você vai acabar desistindo. Se fazer um planejamento financeiro de forma simples e prática te interessa, acompanhe esse vídeo. E bom, quem sou eu? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Bruno Marciano, guitarrista e investidor. Sou um cara normal, não sou rico, simplesmente aprendi a investir e quero compartilhar isso aqui com as pessoas, o dia a dia de um brasileiro comum, investindo para um dia conquistar a sua liberdade financeira. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Eu já, nessa jornada, já vi muitos aplicativos, planilhas que podem ser usadas para você fazer esse controle financeiro no Excel e papapá. E, sinceramente, a coisa que eu mais me identifiquei em fazer, o meio que eu mais me identifiquei em fazer isso, é utilizando o aplicativo Notion. Ele está disponível tanto para celular quanto para computador. Então eu gosto muito de usar ele porque eu posso ver tanto em um quanto o outro, até em tablet também ele funciona, né? E ele é extremamente prático e intuitivo de você estar utilizando. E eu vou te ensinar agora como você consegue fazer uma planilha, assim, se você tem mais do que 4 anos de idade, tá? Você vai conseguir fazer, né? Diferente de utilizar o Excel, por exemplo, né? Que você acabaria penando bastante aí. Então vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Vou estar olhando aqui para o lado porque ele está aqui, ok? Então aqui na tela nesse momento você está vendo a minha área e da minha esposa aqui, é aqui que eu faço toda a nossa organização, tá? E eu vou vir aqui em uma das linhas do Notion, vou clicar nesse sinalzinho de mais e eu vou descer aqui e clicar em Page, tá? Ele vai abrir essa nova página e aqui nessa página eu posso já clicar em Tabela. Tá? Ele vai abrir algumas opções aqui, porque obviamente eu já fiz algumas tabelas aqui no Notion, né? Mas eu vou criar em New Database para que vocês possam ver uma nova sendo confeccionada. Ok, a gente pode dar um nome aqui para essa tabela, chamar de Planejamento Financeiro. Bom, se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, provavelmente meus vizinhos estão aspirando o apartamento ali, então a gente vai seguir assim mesmo, bora lá. E aqui você vai começar a colocar aquilo que é parte dos seus gastos, né? Vamos lá, aluguel, né? Que mais? Energia. Vamos colocar também internet. E olha como é simples e prático de usar. Você simplesmente clica aqui em New e ele já gera uma nova linha, né? Você não tem que clicar em nova, inserir linha, papapá. Então você vai clicando e inserindo quantas linhas você precisar inserir. Extremamente prático. Eu vou anotar aqui ainda supermercado, transporte. Vamos colocar aqui também lazer. Eu sempre gosto de colocar uma margem de custos inesperados, tá? Você não sabe quando vai acontecer, mas sabe que é provável que vai. Então é bom ter. Gosto também de ter uma de metas, tá? Que eu gosto de chamar de metas de curto prazo, são coisinhas menores que você eventualmente queira adquirir, comprar, e metas de médio prazo. Eu tenho pra mim que as metas de longo prazo a gente só conquista investindo, né? Então, isso daqui seria mais ou menos um básico, né? Lógico que deve estar faltando água aqui e tal, esses detalhes aí você vai vendo à medida que você precisa. Aqui, por exemplo, a água já está incluso no aluguel que eu pago, então eu não coloco na minha, certo? Aqui a gente tem uma ferramenta muito legal que é a das tags e você pode colocar, por exemplo, aqui uma tag de custo fixo. Olha que legal. E aí você já coloca aqui, ó, custo fixo, né? Energia, apesar de variar um pouco, mas é um custo que você sempre vai ter, né? Aqui já começa a vir uma parada interessante sobre como eu faço isso, porque eu não chamo supermercado e transporte de um custo fixo. Apesar de ser, né, de todo mês você ter que pagar, mas isso varia muito conforme o seu comportamento, né, conforme o seu consumo. Então eu chamo isso daqui de custo corrido, você pode também chamar de custos diários. Tá? Pronto, criei uma nova tag aqui, tá? A parte de metas e sonhos, a gente cria uma nova tag também, né?
chamar de sonhos, chamar de metas, vai. Pronto, criei uma tag, posso mudar a cor da tag se assim eu desejar. Vou colocar azul aqui, beleza. A gente pode criar uma nova aba, que é onde a gente vai colocar o valor, né? Ótimo. E aí, outro detalhe, quando você criar, né, você vem aqui em editar, você vai mudar o tipo dessa coluna aqui para number, tá? Para número. Não sei se tem a opção de colocar em português aí. E aí, cara, você consegue colocar aqui também, ó, real, né? Então, pô, assim que você digitar, vamos supor que você pague R$800 de aluguel. Já vai aparecer o valor em real aqui. E vamos supor que você pague 350 de energia, também já vai aparecer. E aí olha só como até uma criança de 4 anos conseguiria fazer aqui, né? Enquanto no Excel você tem que fazer toda uma fórmula e tal para somar, aqui você simplesmente clica aqui embaixo em Calculate, vem aqui em Sum, né, que seria a soma, espera um pouquinho e ele já vai te dar o valor, né? Aí você coloca aqui que você paga, por exemplo, R$180 de internet, sei lá, com um plano de telefone, que é mais ou menos o meu caso. Aí você paga uns R$600 de supermercado, mais ou menos, e ele já vai somando aqui, né? Bom, esse aqui ele ainda não somou, cadê? Aí, agora atualizou. Aqui você ainda consegue adicionar uma outra coluna, e isso daqui eu acho sensacional. Eu vou renomear ela para check. E aí você cria um checkbox aqui, cara, dá um quentinho no coração tão gostoso, né? Quando a gente marca aqui, ó. Paguei. Nossa, que legal, já foi pago. Se você é assim também, pode deixar o comentário aqui embaixo. Então você consegue marcar aqui e assim você tem uma noção, né, daquilo que está faltando pagar. Eu gosto até, aí já vai entrar no aspecto de como eu faço, eu crio uma outra tabela daquilo que está pago, tá? E aí eu coloco essa tabela bem aqui do lado, antes do checkbox, para quê? Porque assim eu tenho uma noção de quanto falta ainda eu pagar. Então, todo mês eu começo com todos esses valores duplicados aqui, né? E aí eu crio uma soma aqui também, né? Lógico que eu preciso mudar para number aqui, né? Então venho editar aqui também, tá? Por isso que você precisa mudar para number. Vou colocar em reais também. E aí eu calculo aqui a soma. Beleza. À medida que eu vou pagando, vamos supor que eu já paguei o aluguel e já paguei energia e internet. Beleza. Aí eu vou apagando aqui. E aí dessa forma eu tenho noção de quanto de custo, né, ainda me falta para as coisas que eu preciso fazer ao longo do mês, certo? Então é dessa forma que eu utilizo aí o Notion. Porém, apesar de eu ter te falado tudo isso, né, eu preciso te falar o seguinte, uma coisa muito, muito importante a respeito de planejamento financeiro, que não se trata apenas de números e planilhas, e é por isso que muita gente não consegue fazer isso dar certo. Porque na realidade, o seu comportamento em relação às suas finanças está muito ligado a hábitos, né? Hábitos de consumo e a decisões que você vai tomando ao longo do seu dia. Então você precisa entender que existe uma coisa aqui que precisa ser mudada em relação a como você gasta o seu dinheiro para você poder realmente conseguir fazer com que a planilha dê certo. E para explicar esse aspecto psicológico, né, eu organizei aqui de uma forma bem visual para que você consiga realmente ver e entender, tá? Então vamos aqui para o computador de novo e eu vou te mostrar isso na prática. Então é o seguinte, você tem aqui em azul o seu salário, né, quanto você ganha no mês, ou se trata de um casal, no caso, a soma, né, dos recursos do casal, tá? E esse salário, ele vai ter que ser dividido aí em 4 grandes categorias de consumo, né? Que seria basicamente os seus custos fixos, tá? Que isso daí vai depender se você paga aluguel ou não paga, mas entra aqui a energia, né? Entra telefone, entra também condomínio, tá? Você vai verificar, plano de saúde também pode estar dentro aqui dessa parte de custos fixos, né? Tem uma outra aba, né, aqui que eu chamo de custos corridos. Eu gosto de chamar assim porque eles são custos que são corridos ao longo do dia,
mas para ficar mais fácil para você entender, eu vou chamar de custos diários. E esses custos aqui são custos que vão depender muito das decisões que você vai tomar, né, ao longo dos dias. Todo mês você vai fazer supermercado, mas você repara que as contas vão vir com valores diferentes, dependendo do quanto você gastar, dependendo do quanto você ceder às suas vontades ali enquanto estiver fazendo aquilo. Você também vai gastar um pouco com lazer, né, com sair com os amigos, sair com o seu cônjuge, ou, enfim, ou sair com a família, tá? E tudo isso vai variar de acordo com o seu comportamento. Então, por isso eu gosto de separar os seus custos diários dos seus custos fixos, tá? Outra categoria aqui é a categoria de metas. Deixa eu escrever direito aqui, né? É a categoria de metas, tá? Porque afinal, a gente gosta mesmo de usar o nosso dinheiro para realizar alguns sonhos que a gente tem. Por exemplo, a gente tem vontade de comprar um móvel novo para casa, tem vontade de trocar a televisão, a geladeira está muito velha, né? Eu tenho vontade de comprar, eu tenho uma meta, um sonho de comprar, por exemplo, um celular novo, porque o meu não está muito legal e tudo mais. Beleza. Né? Isso também é uma utilidade do dinheiro e você precisa se planejar para fazer isso, ok? E por último, mas não menos importante, aliás, diria o mais importante, a gente tem os investimentos, tá? E por que eu diria que os investimentos são o mais importante? Porque a sua energia de trabalho, ela é finita, né? Hoje você tem 20, 30 anos, 40 anos, você não vai conseguir trabalhar até os seus 70, 80 anos. Então, quando você estiver nessa faixa etária, você já vai estar querendo curtir a vida, saca? Você vai estar querendo aproveitar e colher aquilo que você plantou. E se você não investiu, você não vai ter plantado nada. Isso aqui é necessário, tá? Beleza, então separamos aqui nessas 4 categorias. E por que eu fiz isso? Porque eu quero te apontar comportamentos inadequados que vão levar cada uma dessas categorias a se tornar um grande vilão no seu planejamento financeiro. Começando pelo seu custo fixo. Para você fazer um planejamento financeiro adequado, você precisa mapear, né, ter uma noção, né, de quanto que você gasta com os seus custos fixos, tá? E as outras coisas também, né? Então, por 1, 2 meses, você vai precisar anotar absolutamente tudo aí que você gastar e aí você vai precisar enxergar para poder ter uma noção do problema. Se você perceber que uma quantidade acima do normal está vindo só para essa parte aqui de custo fixo, né, que nem está envolvido ainda supermercado, transporte e tudo mais, cara, isso daqui pode ser um vilão porque você pode estar vivendo um padrão de vida acima do que você deveria viver nesse momento. Então a recomendação aqui nesse ponto é, se possível, desça um degrau em relação ao seu padrão de vida. Isso vai influenciar em todo o resto, porque, por exemplo, se você mora numa zona que é um pouco mais alta renda, você só vai encontrar supermercados e drogarias, lanches ao redor de onde você mora que sejam para pessoas que vivem, né, nessa alta renda. Se for fora da sua realidade, isso vai aumentar demais os seus gastos, tá? Próximo vilão aqui do seu planejamento financeiro. Esse vídeo vai acabar ficando longo porque é denso, não tem como eu falar disso rápido, né? Se você quiser uma receitinha de bolo, né, que seja rápida, cara, não vai durar, né? Essa que é a realidade. Então vamos falar aqui dos custos diários. Cara, isso daqui está muito relacionado às decisões que a gente toma no dia a dia, tá? Por isso que eu gosto de categorizar dessa forma. E você tem que perceber no seu comportamento que tem dias que você vai falar assim, hoje foi um dia muito difícil, nossa, eu mereço um lanche por causa disso. Nossa, hoje foi um dia muito bom, eu mereço um lanche por causa disso. Nossa, hoje eu estou muito triste, eu mereço tal coisa. Aí você vai no supermercado e aí tem um produto da marca mais barata e um da mais cara, e você fala, não, mas disso aqui eu não abro mão do meu produto X, eu não abro mão do ketchup da marca tal, né? E assim por diante. Você precisa identificar. E aqui, cara, tá tudo bem você ter uma coisa ou outra que você goste que seja da sua preferência, né? Eu tenho também, é natural. Mas se você perceber que é para absolutamente tudo, né, você fala assim, não, disso daqui eu não abro mão, disso daqui eu também não abro mão, disso daqui eu também não abro mão, cara, isso significa que na prática você vai estar abrindo mão daquilo que talvez mais importe para quem pensa no longo prazo, que é o quê? A sua capacidade de investir, né? Você pode estar jogando isso fora porque você não abre mão do produto de uma marca X ou Y, tá?
Então pense muito em relação aos seus custos diários, eles estão muito ligados aos seus hábitos de consumo, tá? Outra coisa que é muito pertinente, cara, dinheiro sim é para realizar metas e sonhos, né? E é muito bom que a gente faça isso, só que de forma planejada. Eu faço uma lista de metas, de coisas que eu quero adquirir junto com a minha esposa e a gente vai realizando elas uma de cada vez, tá? Tente entender que você comprar isso ou não é uma coisa que vai te fazer uma pessoa muito mais feliz do que você era. Pelo contrário, daqui a um tempo vai passar, assim, você comprou, depois de, sei lá, 8, 10 dias, acabou, entendeu? E aí você continua lá com aquela fatura para ser paga por vários meses. Então, assim, qual que é o problema em relação a metas e sonhos? O problema é quando você antecipa metas e sonhos para um momento que você não deveria. Cara, isso daqui é prejudicial demais, porque às vezes isso faz com que essa última fatia que você está vendo aqui cubra também a fatia dos investimentos e aí tudo vira realizar metas e sonhos, né? E aí você só enxerga o dinheiro como uma ferramenta para você adquirir aquilo que você deseja, né? E lá na frente, quando você estiver lá com seus 60, 70 anos de idade, você vai pensar, puxa, cara, será que eu realmente precisava ter comprado tudo aquilo, ter gastado tudo aquilo, né, com coisas que iam me satisfazer no curto prazo e agora eu tô vivendo aqui? Pô, pensa aí, cara, em pessoas que você conhece que dependem da aposentadoria do INSS. Cara, várias dessas pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. É uma coisa pra gente pensar, entendeu? Então, basicamente resumindo, os 3 grandes vilões aqui que vão impedir você de focar naquilo que é importante pro longo prazo, que é você investir de forma consistente, tá? Padrão de vida alto demais, escolhas ruins no dia a dia e antecipação de sonhos, tá? Se você não perceber essas 3 coisas aqui no seu planejamento financeiro, não vai dar certo, cara. Não adianta ir para as planilhas, não adianta usar o aplicativo, tá? Não vai funcionar. E aqui, por fim, voltando pro nosso planejamento financeiro aqui no Notion, observe aqui que eu já separo aqui esses itens de acordo com essas categorias que eu expliquei para vocês, né? Então, por exemplo, supermercado, transporte, lazer, custos inesperados, você pode colocar salão aí também, esse tipo de coisa, né? Tudo dentro da categoria de custos diários, que vão depender de quê? Das suas decisões no dia a dia. Aluguel, energia, internet, plano de saúde ou outras coisas que você precisar colocar, né? O custo de condomínio, por exemplo, dentro de custo fixo. E metas de curto prazo, metas de médio prazo, dentro da sua caixinha de metas, né? Faça uma lista de metas, cara, isso é muito legal. Você vai vendo essa realização acontecendo aos poucos aí e vai ficando feliz com cada uma das coisinhas que você conquista, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu me fiz entender. Eu tô falando aqui de um brasileiro real para outro brasileiro real aí no dia a dia. Só sou uma pessoa que decidiu abrir mão de um certo conforto agora. E quando eu falo eu tô me referindo a mim e a minha esposa porque foram decisões que a gente tomou em conjunto, tá? Então nós decidimos abrir mão de um certo conforto agora para que no futuro a gente consiga fazer com que os nossos investimentos eles gerem aí uma renda capaz de pagar o nosso custo de vida, capaz de fornecer uma aposentadoria digna para a gente, de gerar liberdade financeira, para que eu tenha tempo, por exemplo, de tocar guitarra o quanto eu quiser, para que eu tenha tempo de estar com a minha família o quanto eu quiser, sem depender de bater cartão, sem depender do meu salário aí todos os meses, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui no canal. Se esse vídeo foi útil para você, cara, se inscreve aqui no canal, tá? A gente vai falar muito sobre isso, a gente está só começando aqui e você pode ver que em alto nível, né? Dicas práticas. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like, recomenda esse vídeo aí para quem você acha necessário também, tá? E ajuda aqui esse canal a crescer para a gente poder falar cada vez mais de como a gente usa o dinheiro da forma correta, pensando em construir a sua liberdade financeira para o futuro. Valeu! Até a próxima, galera!